Dentro da não dualidade, é comum a gente ouvir de vários mestres, seja através de livros ou vídeos, que a vida ela só está acontecendo num fluxo natural do existir. E por que eles dizem isso? Porque se a gente observar a vida, tudo acontece um determinado ciclo de movimentos que vêm e vão, ok? A vaca anda e pasta porque sente fome e tem esse impulso natural de andar. Ela muge porque é da sua natureza mugir. Mas a mente tenta encontrar explicações sobre o porquê de cada coisa para desenvolver uma narrativa sobre cada acontecimento, uma história. Então veja, se eu tô aqui agora e vem uma vaca e me ataca, a minha mente vai criar uma narrativa a respeito desse ataque. A vaca estava com fome, eu estava com algum objeto vermelho próximo a mim, havia um bezerro, enfim. A nossa mente vai ter a tendência, é natural, é inerente a ela, de criar uma explicação para todo fenômeno que nos ocorrer. Mas acontece que a explicação é uma tentativa da mente de significar o fenômeno, mas não necessariamente isso sempre corresponda à realidade. O mundo vai acontecendo em forma de histórias. A mente observa os objetos existentes no mundo, observa os fenômenos, observa as experiências e vai criando narrativas, vai contando histórias que necessariamente não correspondem à natureza do objeto. O mundo que a gente vive é um mundo inventado. Enquanto no mundo dos animais, o que existem são fenômenos acontecendo, sem necessariamente estarem ligados a um conceito de bem e mal, bom ou ruim, é simplesmente uma ordem natural da natureza. No mundo humano, embora também seja assim, existe a interpretação humana que se sobrepõe à própria naturalidade dos fenômenos que surgem na manifestação. O ser humano cria um mundo à parte do próprio mundo. Um exemplo disso, os animais. A cobra, na simbologia humana, ganhou um status de perigo, de simulação, falsidade, e está presente até na história bíblica. Já outros animais como a pomba, a águia, ganharam um status de representação de divindade, poder, força. No momento histórico em que imperava o matriarcado, o sangue menstrual era considerado divino, pois era símbolo da fertilidade e da vida. No momento histórico do patriarcado, este que a gente vive até hoje, ele é um símbolo de sujeira, impureza, assim como a sexualidade. Um dos aspectos mais naturais da existência é o acasalamento entre as espécies. Entretanto, na espécie humana, a questão sexual ganhou interpretações de todas as formas, desde a questão de gênero, que a sexualidade só pode acontecer com seres de sexo diferente, gêneros diferentes, ou que a virgindade, aquela pedacinho de pele,
era um símbolo de pureza, virtuosidade, ingenuidade. Enfim, os exemplos são muitos, mas o que a gente tem que perceber é essa especificidade da mente e interpretar objetos, conceituá-los, dar significado e criar uma história sobre eles. A vida humana acontece em forma de narrativa. A mente transforma tudo em uma narrativa. A nossa própria vida é vista e vivida como uma narrativa, como uma história que se conta. Somos sempre o personagem principal da nossa história e todos os outros são coadjuvantes, assim como nós somos coadjuvantes nas histórias deles. Isso porque a mente vai pegando todos os fenômenos, todas as experiências que nós vamos vivendo e vai interpretando e colocando dentro de um padrão narrativo. E ok, não tem problema, é para ser assim, essa é a condição humana. Mas, embora essa seja a condição humana, a gente tem que ter muito claro que toda história foi uma interpretação mental. Portanto, toda história é, por assim dizer, criada, inventada. Você, sua vida e o seu próprio ego são uma criação da interpretação mental das experiências que esse veículo aí vivenciou. Portanto, se toda história, se toda narrativa é criada, toda história, toda narrativa de vida, de existência, pode ser recriada, transformada, modificada. É por isso que as terapias funcionam tão bem. Nós não fazemos nada além de ressignificar histórias, reinterpretar experiências. E o ponto mais importante desse entendimento é você se questionar sobre a sua própria narrativa, sobre a própria história que você vem existindo e se construindo, sobre sua própria identificação a essa narrativa de vida. Então, a pergunta a se fazer é: qual a narrativa que está constituindo a tua existência? Porque o ego sendo uma função do intelecto na mente, uma função cognitiva, uma função que interpreta e dá significado às experiências, ele próprio, antes de ser constituído como um ego, a própria construção dele já começa de uma experiência. O próprio ego, ele é uma narrativa. Então vamos imaginar uma pessoa que na sua infância teve falta de amor dos pais, da família. Ela vai desenvolver a existência dela baseada numa narração, uma narrativa afetiva de falta de amor. E vai, portanto, buscar isso. E a existência dela vai ser pautada na busca disso. E muitos problemas advirão disso daí. Então, qual é a sua narrativa? O que escreve a tua existência? A sua narrativa é religiosa? É financeira? É material? É espiritual? O que está compondo a tua história? Porque de verdade, quando a pessoa desperta, não interessa o que ajudou a construir o ego dela como uma narrativa. O que importa é daqui para frente, quando você entendeu que tudo é condicionamento, ou seja, que tudo é uma narrativa,
que a mente está dando significado para todos os acontecimentos e compondo uma historinha que se desenrola a partir desses significados, que nem o cara que veio de uma família rica, aí perdeu tudo, aí agora a vida dele gira em torno de dinheiro, de ganhar dinheiro, porque tem um trauma de dinheiro. Percebe? O ego nascendo de uma narrativa e escrevendo uma história para a existência desse corpo a partir de uma narrativa. Quando você viu tudo isso, você sabe agora que você pode escrever uma nova história para você. Porque tudo aqui é história. Não tem como a consciência sem forma viver neste plano da forma sem tomar uma forma, né? Isso eu já cansei de explicar, não vou retomar. Mas o fato é isso. Qual é a narrativa que direciona o seu existir? E qual é a narrativa? Qual é o tipo de existência que você quer para você? Esses são os pontos principais a serem investigados. Porque o ego se constrói a partir de uma narrativa, mas depois ele se liberta. E ele mesmo pode agora escrever uma narrativa para a existência dele neste veículo.